Sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje, meus queridos irmãos, aqui na página Servir Ponto de Luz. Que bom que você nos encontrou no YouTube. Aqui somos todos irmãos espíritas em aperfeiçoamento, estudando e passando conteúdo, mas também trocando conhecimento com você que está aí do outro lado. No tema de hoje, do Conversando Sobre, vamos falar sobre como é a vida no plano espiritual. Meu nome é Melissa. Espero que este estudo possa elucidar e trazer algum conhecimento, porque a doutrina espírita é sempre aprendizado e são conteúdos que sempre precisamos aprender cada vez mais. Não se esqueça de colocar o seu copo com água para ser fluidificado. Ao final do estudo, vamos beber e receber as energias que os nossos irmãos do outro plano nos trazem com tanto amor e com tanto carinho para abençoar as nossas vidas. A água fluida é uma bênção e a gente sabe. Bom, como é a vida no plano espiritual? Não sou eu que digo isso. A doutrina espírita nada mais é do que a doutrina dos espíritos. Os espíritos que um dia vestiram esse corpo, que estiveram aqui encarnados neste plano, que estamos vendo agora, vivendo agora, nos deixaram na carne e continuaram a vida, porque não existe morte. O primeiro plano é o plano espiritual. A Terra nada mais é, como tantos outros planetas, uma cópia da espiritualidade. Então, tudo que nós temos hoje aqui não é nem tão avançado, nem tão entendido e nem tão evoluído quanto o mundo espiritual. Isso vai depender dos nossos estágios de evolução e para isso temos as encarnações. Então, como seria a vida no plano espiritual? Uma das obras básicas ditadas pelos espíritos para Kardec se chama Céu e o Inferno, que fala sobre os gozos ou as penas futuras segundo o espiritismo. Algumas religiões acreditam que a gente iria ou para o céu ou para o inferno, e Kardec explica muito bem que tudo é mental, tudo começa pelo pensamento. E o pensamento é uma ferramenta poderosíssima. Hoje em dia já existem estudos clínicos, medicinais, que dizem que muitas doenças são curadas se nós mudarmos o nosso padrão vibratório. Se atingirmos estágios de meditação, se nos concentrarmos com o nosso eu e a nossa essência e soubermos quem somos de verdade e direcionarmos para energias mais positivas, como aquilo pode ter um impacto no nosso corpo físico. Não é tão raro que muitas doenças, principalmente transtornos de humor, são agravados por sensações do nosso corpo. Ou seja, tudo começa pelo pensamento. Com os pensamentos, nós vamos alimentando e direcionando o nosso olhar diariamente para muitas situações que seriam provas já escolhidas por nós enquanto estávamos na erraticidade. Ou seja, quase nada nessa vida nós podemos controlar, mas nós podemos controlar como reagimos a essas situações. Vamos nos lamentar ou vamos aprender e trabalhar? Dito isso, frequentemente eu me pego pensando como eu tenho levado a minha vida. Quem sou eu de verdade? O que eu quero para o meu futuro? O que eu quero para os meus entes queridos? Quais são os meus planos, os meus sonhos? A gente vai vivendo a vida tanto no automático que o nosso eu, quem a gente é, a gente acredita, os nossos valores, muitas vezes eles ficam soterrados em camadas e a gente tem que resgatar aquilo. Então, como é que a gente vai levar a nossa vida? Agora vai refletir no futuro. É a lei simples, ação e reação. Se eu penso mal, se eu pratico mal, uma hora eu vou colher. Se eu penso bem, se eu pratico bem, ele vai ser meu advogado. Isso já foi dito por Chico Xavier. O bem que a gente faz, independente da época, vai ser o nosso advogado
onde quer que a gente esteja. Então, assim, quando eu comecei a pesquisar sobre esse estudo, a primeira coisa que me veio à cabeça, e provavelmente a muitos de vocês, sobre como seria a vida no mundo espiritual, foi O Nosso Lar, o livro de André Luiz, filme que foi lançado acho que 14 anos atrás, e ontem eu até reassisti. Nós já temos o filme 2, mas o filme 2 ainda não assisti. O André Luiz, gente, ele foi um espírito, ele foi uma pessoa como todos nós. E uma pessoa que tem erros, que comete falhas, que é humano, mas que por viver uma vida muito material e não acreditar em nada da espiritualidade, quando ele desencarna, ele não tem um futuro ditoso. Porque aquilo ali, começou no remorso, na culpa, nos vícios, no exagero da comida, do álcool, do cigarro. Tudo aquilo que nos leva para um desequilíbrio físico ou do pensamento vai refletir no nosso perispírito, que é o nosso envoltório entre a alma e o corpo. Tudo fica gravado ali, é a memória da nossa alma, não é? Então, quando ele desencarna, ele não passa por uma situação ditosa, porque ele não viveu de forma ditosa. Bem viver para bem morrer. Minha mãe sempre comenta isso. Então, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos hábitos guiam onde quer que a gente esteja, agora, amanhã, depois, quando a gente desencarnar. Nós sabemos que agora, na situação agora em que estamos vivendo, somos espíritos, quiçá, milenares. Já vivemos sei lá quantas vidas passadas. E ainda vamos viver quantas vidas forem preciso. Espero que não muitas, para que a gente chegue nesse ideal de perfeição. Mas vai depender de nós. Vai depender de nós alcançarmos esse lugar de paz que tanto queremos. Ciúme, inveja, orgulho, maldade, traição. Nada disso alimenta coisas boas na nossa mente. São como larvas astrais que vão nos fazendo definhar pouco a pouco. Eu sei que é fácil falar, eu sei que nós somos humanos, eu sei que muitas vezes a gente acaba se decepcionando, se descontrolando, fazendo a nossa mente ir lá longe. Mas vamos voltar para o momento presente. Eu tenho feito muita meditação e tentar focar no agora, neste minuto. Ao invés de ficar fazendo projeções, deixando o pensamento voar, porque aquilo ali nos faz destoar das energias superiores. E como a Terra ainda é um planeta muito denso, um mundo de provas e expiações, para a gente baixar o nível é assim, Para subir o nível é difícil, mas para baixar o nível é muito fácil. Então, no nosso lar, o André Luiz nem sabe quanto tempo ele ficou no umbral, colhendo o suicídio inconsciente dele. A raiva, o ódio, a inveja, o egoísmo, a intolerância, que faziam parte de um diagnóstico de doença que ele nem sabia. No mundo espiritual, eles já dizem que todos esses sentimentos, eles agravam o nosso corpo físico, igual a gente já comentou. Então, ele fez uma prece, depois de muito tempo vagando no filme, é bem claro, bem gráfico a situação que ele enfrentou depois da morte. Também tem outro livro, né, o da Ivone do Amaral Pereira, mencionar Memórias de um Suicida, eu tava vendo aqui agora, que assim, o umbral, além de um estado mental, o espaço físico, né, próximo às entranhas da Terra, muito denso, é um lugar, gente, de muito sofrimento. É um lugar de muita tristeza, muita maldade, muito ódio. E aquilo ali, são energias que pessoas em comum emanam. André Luiz, ele foi resgatado pela equipe do nosso lar quando ele, exausto de sofrimento, ele fez uma prece.
Então foi o que eu falei, controlar os nossos pensamentos e pedir a Deus forças todos os dias para que a gente tenha força. Errar a gente vai, mas que a gente tenha força para fazer diferente. Que a gente tenha força para não desistir. Porque é isso que resta, a fé que vai nos fortalecer. E a fé vem de onde? Da oração. Oração é prática, gente. É prática aprender a se conectar, deixar o seu coração se conectar com Deus. A maneira como eu vejo Deus eu acho que é uma questão já muito indo longe, que é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, mas muitas vezes eu ainda fico divagando. Como é que eu me conecto com Deus? Quando eu estou em silêncio, quando eu escuto o que meu corpo está dizendo. Nós espíritas, gente, nós já temos isso aqui, ó, que é a consciência. Nós já sabemos de muitas coisas. Nós somos pessoas privilegiadas, porque recebemos as mensagens do lado de lá. A gente já sabe como pode ser o nosso futuro. Só depende de nós. Então, André Luiz, ele é resgatado pela essa equipe depois que ele faz a prece, depois que ele diz, pelo amor de Deus, eu não aguento mais sofrer. E também é figurativo, né? Muitas vezes a gente só ora para Deus para pedir coisas. Então, vamos orar mais para agradecer. É o que eu sempre tenho tentado fazer. Ao invés de pedir, ficar satisfeita com o que eu tenho e orar para agradecer. Ele foi resgatado pela essa equipe de missionários no nosso lar. E, gente, é um mundo totalmente evoluído. É um mundo que tem 72 ministérios. Tinha 72 ministros. Tá aqui, né? Eu até anotei. 72 ministros. Tem o Ministério da Reencarnação, que é onde você planeja a sua próxima vida. Tem o Ministério das Comunicações, onde Emmanuel estava lá e André Luiz começou a escrever seus livros, né? Se eu não me engano, ele escreveu 14 que foram foram psicografados por Chico Xavier. Tem várias organizações, câmaras para receber os espíritos que vieram em situações menos felizes. Tem um hospital de recuperação, tem trabalho. O trabalho de lá não é monetizado igual o trabalho daqui, né? Que a gente é recompensado pelo capital, né? O ser humano, para provar seu valor aqui na Terra, ele tem que ter bônus material. No mundo espiritual é bônus hora. É o bem que você faz que vai agir em seu benefício. E não porque a gente espera alguma coisa, mas porque isso é o certo a ser feito. É quando a gente sente a felicidade, é quando a gente sente o amor de Deus passando por todo o nosso corpo, quando a gente faz o bem. Então, eu indico a gente, para quem não leu o livro, viu o filme, ler e ver, tanto o Nosso Lar quanto Memórias de um Suicida. Eu tô terminando, mais ou menos, Memórias de Suicida. Não é um livro fácil de ser lido. É difícil digerir certas verdades, mas a gente tem que ter muito claro a lei de ação e reação. Nós espíritas, eu sempre falo nas outras lives que eu já gravei, que nós não temos uma postura passiva diante do mundo. As coisas só vão mudar se cada um mudar. Se eu fizer a minha parte, se eu pensar diferente, se eu agir diferente, as coisas começam a tomar outro rumo. A minha psicóloga sempre me diz que toda pergunta tem resposta. E muitas vezes eu fico, mas por que é assim? Por quê? Ao invés de perguntar por que é assim, começar a se perguntar, por que não fazer diferente? Porque as perguntas que não têm resposta, muitas vezes elas não levam a lugar nenhum. Ou elas são as perguntas erradas, que só vão te trazer nada mais nada menos que ou insatisfação ou perda de tempo. E o tempo aqui na Terra, gente, é uma coisa muito valiosa. A gente não pode perder esse combate entre nós mesmos. Eu li a palavra combate aqui, falei a palavra combate. Eu queria muito ler o livro Justiça Divina, pra gente encerrar o estudo de hoje, que se chama Bom Combate. Então eu vou ler aqui. Muito material espírita vocês encontram na internet, tá? É só digitar o livro que você quer em PDF, muitos deles estão no próprio site da FEB.
Eu, como moro fora do Brasil, para mim, às vezes, eu até encontro em inglês ou espanhol, mas a maioria das obras que eu sempre precisei consultar, eu achei online, tá? Então vamos lá, vamos encerrar lendo O Bom Combate. O livro Justiça Divina, ele é editado por Emmanuel, é uma série, faz as dissertações em torno da obra O Céu e o Inferno que eu mencionei hoje. Então, provavelmente vai ter uma pergunta e aqui vai ser a dissertação, né? O desenvolvimento do pensamento dessa pergunta do céu e o inferno. Vamos lá, Bom Combate. Reunião pública de 20 de janeiro de 61, primeira parte, capítulo 5, item 6. Voltando à pátria espiritual depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola, de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Emoção do reencontro, alegria redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva do cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. Por fora, é carinho que nos reúne. Os nossos entes queridos vão lá nos buscar. Essa é a beleza do espiritismo, não acaba aqui. Por dentro, é o remorso que nos fustiga. Vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece. Êxtase e dor, esperança e arrependimento. Reconhecidos as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos a desabitar a nós mesmos o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Rogamos dessa forma a reencarnação, à guisa do recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. Muitas vezes, gente, a gente se propõe nesses planejamentos que fazemos no mundo espiritual e acabamos falhando. E é muito fácil se perder no caminho aqui da Terra. São muitas as distrações, sabe? Então, a gente se manter fiel a quem a gente é, como eu comentei, requer muito autoconhecimento e muita força de vontade. Se a gente se propôs e a gente falhou, a gente vai voltar e vai fazer de novo. Vai tentar quantas vezes forem precisas até a gente acertar. Agradece assim o lugar de prova que te sintas. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. As minhas lutas, gente, não são diferentes das de vocês. Tá todo mundo passando por alguma coisa aqui na Terra. Se a gente não estivesse passando, a gente já estava lá no mundo superior. E lá também eles continuam, porque esse é o intuito da vida. A caridade, ajudar, o movimento, o trabalho não acaba. Todo título exterior é instrumentação de serviço. A existência terrestre é o bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Nossa, estou até arrepiada. Nada vai mudar se a gente não mudar. Nada vai ser diferente se a gente não quiser. Não existe culpa que a gente terceiriza. Tudo isso, é a nossa própria mente nos dizendo: esse caminho vai te trazer dor. Esse caminho não vai te deixar feliz. Esse caminho não vale a pena. E a gente vê muitos irmãos perdidos por aí, achando que o ódio, que a vingança, que a maldade, que o orgulho são a solução. E não são. Isso primeiro, a gente pode achar que tá fazendo mal pro outro, mas primeiro a gente tá fazendo mal pra gente. Só depende da gente fazer diferente, gente. Só depende da gente o futuro que aguarda. O futuro que nos aguarda é o presente
que a gente vive agora, tá bom? Agradeço a todos por estarem aqui conosco hoje. Não se esqueçam de continuar acompanhando a página. Existe muito conteúdo, conforme eu falei, e a vida espírita não para, gente. É ontem, é hoje e amanhã. O ontem não conseguimos mudar mais. O hoje depende de nós e o futuro vai depender do hoje. Encerrando com o André Luiz, que eu acho muito bonita esse dito dele: uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição e uma morte um sopro renovador. Tem muito futuro pra gente viver, então não vamos desperdiçar o presente. Beijo pra vocês, paz e luz, que Jesus nos abençoe.